Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai fazer uma pequena revisão aqui de matemática básica, de estatística, beleza? Então fique ligado aí e vamos aqui aos exercícios, tá? Então primeira questão, calcule a média, moda e mediana, tá? Então vamos fazer aqui a média. A média, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a média é você somar os valores e dividir pela quantidade de objetos somados. Então eu vou fazer aqui a soma aqui, tá? Então, ó, 23 mais 20, mais 22, mais 21, mais 28, mais 20, tá? Então aqui eu vou chamar o M de média, tá? Então aqui dá quanto, ó? Dá 2, 4, 6, 8, 10, 12, então dá 120, se fosse só de 20, 20, 20, né? Agora eu vou pegar as partes quebradas, ó. 3, 5, 6, 14. Então, o primeiro eu somei. Eu estou fazendo minha soma, tá? Porque minha soma eu faço aqui do meu jeito. Então, a média vai ser isso daí dividido para quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dividir para 6, tá? Dividir para 6. Então, a média aqui vai ser 134. Se eu dividir para 6, ó, 2 vezes 6, 12. Para 13, 1. Aí baixa aqui o 4. 2 vezes 6, 12. Para 14, 2. Aí não dá mais, né? Então, vírgula, 0. Então, 3 vezes 6 é 18 para 22. Então, aqui vai ficar 3, 3, 3, 3. Então, vai ficar uma dízima periódica. Então, eu vou colocar que a média é apenas 22,33. Beleza? Vou arredondar. A moda, gente. A moda, lembra que a moda é o que aparece com maior frequência. Então, aqui no primeiro item, quem é que aparece mais vezes? O 20, né? O 20 aparece duas vezes. Então, a moda é 20. Quem é a mediana? A mediana, pessoal, lembra que vocês precisam colocar em ordem crescente. Então, ó, eu tenho assim, ó, 20, 20, tá? 20, 20. Aí depois eu tenho quem? Tenho 21. Depois do 21, aí eu tenho 22. E depois do 22 eu tenho 23. E depois eu tenho o 28, tá? Então, aí você lembra que a mediana é o termo do meio. Do meio. Então veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é uma quantidade par de termos. Então a gente sabe que quando eu tenho uma quantidade par de termos, a mediana é dada pela média dos dois valores centrais. Então, ó, 6 dividido para 2 é 3. Então é o terceiro e o próximo, o terceiro e o quarto termo. Então a mediana vai ser a média de 21 com 22 dividido para 2. 21 mais 22 dividido para 2 vai dar 21,5, tá? Fiz aqui de cabeça. Tá? Então o item A tá feito. O item B, mesma coisa. A média, vou somar lá todo mundo, ó. 7 mais 9 dá 16. 16 mais 9 dá 25. 25 mais 9 dá 34. 34 mais 7, 41, mais 8, 49, mais 8, 57, mais 9, 66, 66, mais 9, 75, mais 9, 84. 84, dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para 10, 8,4. Quem é a moda? Quem é que aparece com maior frequência? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 9. Então a moda é 9, que é o que aparece mais vezes. Vamos. Como também é 10 números, então a mediana vai ser 10 dividido para 2, 5. Então vai ser o quinto e o sexto termo. Então vai ser o quinto e o sexto termo. Então vamos fazer aqui pela ordem. Ó. O primeiro vai ser o 7. O segundo também é 7. Depois de 7 é 8. Aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí, ó. Só tem 9 agora. Quinto e o sexto. Então é 9 mais 9.
dividido para 2, que é 9, tá? Então, média, moda e mediana é basicamente isso daí, beleza? 3 aqui, fazer essa soma para calcular a média. 4 mais 4,5 dá 8,5. 8,5, 9 mais 4 dá 13. 18, 23, 28,5, 28,5, 29, 35, 40. Dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 dividido para 8 é 5, tá? Quem é a moda? Quem é que aparece com maior frequência? Tem 1, 2, 2 4,5. Tem um 2, 5. Tem um 3, 5. 3 5. Então, a moda é 5, que é o que aparece mais vezes. E a mediana é o termo central. Como novamente é 8 termos, então vai ser o quarto e o quinto termo. Então, ó, vamos lá. O menor, primeiro. Aí depois segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Então é 5. A mediana é 5, porque a média de 5 e 5 é 5, tá? Lembra que se a quantidade de termos fosse ímpar, então bastaria eu fazer o termo central. Se fosse 23 termos, aí 23, aí eu somaria mais 1 para ficar 24. Aí 24 dividido para 2, 12. Então seria o termo de ordem 12, ou 12º termo, né? Então, questão assim, bem de boas. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Próxima questão. Uma pesquisa foi realizada com os alunos do terceiro ano do ensino médio, onde foram perguntados sobre suas preferências de estilos musicais. Ao total, 54 alunos responderam à pesquisa. O resultado foi organizado e apresentado na tabela de frequência. Qual é a frequência absoluta e a relativa da variável samba? Gente, samba. Quantas pessoas preferem samba? 8 pessoas. 8 pessoas. Qual é a frequência absoluta? 8. Frequência absoluta, 8. Porque a frequência absoluta, gente, nada mais é do que a quantidade de vezes que aquele item apareceu. Então, frequência, né? Aqui, minha bela foto aqui está atrapalhando aqui os 54, né? Ó, tá aí, total de camarada foi 54. Então, 8 pessoas, eles responderam ali samba. Então, a frequência absoluta do samba foram 8, tá? E aí ele está perguntando agora a frequência relativa. Agora, a frequência relativa é quando você vai comparar, né? Comparar a frequência absoluta com o total. Ou seja, eu tenho um 8 de 54, tá? Porque foram 54 entrevistados. E aí eu vou fazer a divisão de 8 para 54. 8 dividido para 54. Obviamente aqui não dá, então 0, acrescenta 0 aqui. 1 vezes 54 é 54. 54 para chegar em 80, falta 26, né? 26 também não dá por 54, então acrescenta aqui o 0. Né? E aí, quem vezes aqui o 54 dá mais próximo ou igual a o 260? Deixa eu ver aqui. 5. Aqui, se for o 5, ó, 5 vezes 8 dá 40. Ficou 0, vem um 4. 5 vezes 5 dá 25. 25 mais 4 dá 29. Então passa. Então não é? Então aqui 4. 4 vezes 4 dá 16. Aí vem um para cá. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Certo? É isso aí mesmo, porque o 5 já passa já. Então, de 260, de 216 para chegar em 260, dá 44, né? Então, dá 44.
E aí, pronto, eu não vou fazer mais essa divisão não, tá? Então, da frequência relativa é de aproximadamente 0,14 ou 14%, tá? Porque às vezes a gente coloca a porcentagem aqui também, dependendo da questão, mas a questão ela vai, pelos itens você vai saber se você tem que transformar em porcentagem ou não. Mas era só isso mesmo. Questão de número 2. Considere a tabela dos salários dos funcionários de uma empresa a seguir. Então, podemos afirmar que a frequência absoluta dos funcionários que ganham pelo menos, ou seja, daí para cima, é igual a menos de, não, maior que 1.000 e menor, não, maior que 1.500, maior que 2.000, então 9. Porque eu tenho 7 que ganha mais de 1.500 e mais que 2.000 eu tenho 2. Então 7 mais 2, 9. Então você não tem nem questão mais fácil do que essa aqui. Gente, veja que esse primeiro aqui, menor que 1.500, a gente não conta porque é menor do que 1.500. Quando você tem assim, esse negócio de pelo menos, significa que de 1.500 para lá a gente conta. Se o camarada ganhasse R$ 1.500, a gente contaria. Se o camarada ganhasse R$ 10.000, a gente contaria, porque 10.000 é mais do que 1.500. Certo? Então vamos à próxima questão. Questão 4. A cidade de Guarulhos, em São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? É o seguinte, gente, ó. Guarulhos tem aqui o crescimento aqui de 60,52%. Beleza. Analisando os dados percentuais das porcentagens, qual é a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Então aqui o maior, gente, veja que aqui a gente não leva em consideração aqui o Brasil, tá? Porque aqui a gente tem que ir nos municípios, né? Então o estado de São Paulo, ele representa aí, no caso, ele representou aí 14,76%. Guarulhos, que não é ele é um município de São Paulo, ele tem 60,52%. E São Paulo, que é a capital, é a cidade, que, assim que tem Guarulhos, também é uma cidade, tem 3,57%, tá bom? Beleza. Aí ele quer, basicamente aqui, ele quer saber a diferença do maior para o menor, né? Então, assim, maior para o menor desse gráfico que a gente tem aí, né? Porque pode ser que tenha um município que ele tenha um crescimento menor do que a capital, né? Mas, no caso aí, a gente tem 60,52 menos 3,57. Lembra vírgula abaixo de vírgula, tá? Então você vai fazer 7 para 2 não dá, então pega emprestado, então fica 4, aqui fica 12. 7 para 12 é 5. 5 para 4 não dá, então ele pega emprestado do 0, só que o 0 também não tem. Então pega do 6, o 6 vira 5. Aqui ficaria 10, mas vai emprestar 1, vai ficar 9. Aqui vai ficar 14. 5 para 14 é 9. 3 para 9 é 6. E 0 para 5 é 5. Vírgula abaixo de vírgula. 56,95. Que esse 56,95 é a diferença de Guarulhos para São Paulo, capital, tá? Então, eu não posso fazer aí a comparação para Brasil nem para o estado de São Paulo, porque Guarulhos ele é um município, beleza? É uma questão de interpretação também. Questão 5. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets.
Pontuações do jogo estão descritas nessa tabela. Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set do time da Itália foi igual a... Então, não vou olhar aqui para a Itália. E vou colocar em ordem crescente. 16, 16, 20, 26 e 27. Tenho 5 termos. 5, ímpar. Então, tem só um no meio. 5 mais 1, 6. Dividido para 2, 3. Então, é o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro. Então, a mediana, né, é 20. Não esquece, pessoal, que para calcular a mediana precisa colocar os números em ordem crescente ou decrescente, beleza? Por favor, não esqueçam. Bom, a gente já está aqui com 15 minutos de aula. Aqui nem deu para vocês ver os itens, né? Deixa eu tirar aqui minha bela câmera daqui, tá? Como eu tô tecnólogo. Você já deixou o like? Já se inscreveu? Cuida, meu filho. Vamos lá, próxima questão. Questão 6. Em uma corrida de regularidade, deixa eu ver aqui minha foto, está atrapalhando aqui a tabela. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão apresentados os dados estatísticos dos 5 equipes mais bem classificadas, em minutos, tá? Utilizando os dados estatísticos do quadro, a equipe campeã foi... Gente, ó, se você for ver, todos eles tiveram média de prova de 45 minutos. A moda aqui, ó, ou seja, por exemplo, por que a equipe 1 a moda foi 40? Porque eles terminaram a prova em 40 minutos e esses 40 minutos teve maior frequência. Por exemplo, ele está dizendo aqui 5 etapas, né? Então, tipo assim, suponha que para a média ter sido 45, ele fez 2 provas 40 minutos, a outra prova fez 48, a outra fez 50 e a outra fez 45, entendeu? Então, moda 40 significa que ele teve mais etapas no qual ele terminou em 40 minutos. Mas, pessoal, o que define daí a regularidade. A regularidade. E quem define a regularidade é o desvio padrão. Então, quanto menor o desvio padrão, ou seja, quanto menor o desvio, quer dizer que mais regular a equipe teve. Então, a equipe que teve o menor desvio padrão foi essa que teve 1, que foi a equipe 3. Então, quem foi campeã, né, foi a equipe 3, porque ela teve a média de 45 minutos e teve o menor desvio padrão, ou seja, foi a equipe mais regular, certo? Então, regularidade, a gente olha para o desvio padrão. Não esqueçam disso. A equipe mais... veja que a equipe 1, que foi a equipe que teve moda de 40, mas ela teve o maior desvio padrão. Isso significa que, suponha que ela teve 2 provas no qual ela terminou em 40 minutos. Teve prova que ela terminou com 50, teve prova que ela terminou com 55, entendeu? Então, ela foi bem irregular, certo? Questão 7. Em uma pesquisa com 10 alunos da plataforma, cada estudante apontou o tempo médio em horas que dedica aos estudos diário. Os dados foram colocados na tabela abaixo. Então, eu tenho um estudante e horas por dia. A partir desses dados, é possível concluir que a média, a moda e a mediana são... Vamos fazer aqui primeiro a moda. Deixa eu ver, 4 tem 1, 2, 6, 1, 2, 3. Tem 3, 6. Então, 4 eu tenho 2, 6 eu tenho 3, 2 eu só tenho 1, então nem vou contar. O 3 eu só tenho 1, 2, o 8 eu só tenho 1 e o 5 só tenho 1, então é 6, ó. Então, o 6 foi quem apareceu mais vezes, tá? Então, a moda é 6, então pode ser o item B, o item D ou o item E, tá? A minha foto deve estar aqui no meio de novo, né? Então, eu vou botar para cá. Vamos lá. Agora vamos calcular aqui
A mediana. A mediana, lembra que eu tenho que colocar em ordem crescente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 termos. Então, a mediana de 10 vai ser o quinto e o sexto. Então, vamos lá. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Opa, ó. Então, a mediana vai ser o quinto mais o sexto dividido para 2, que dá 4,5, né? 5 mais 4 dá 9, 9 dividido para 2, 4,5. Então, pode ser... Pronto, acabou, né? Só tem essa alternativa aqui, que é o item D. Nem precisei calcular a média, mas vamos calcular só para vocês verem como é mesmo. A média, vamos lá. 10, 10, 20, 30, 38, 41, 47. Aí 47 dividido para quantos estudantes? 10. Então 4,7. A minha soma ali eu fiz do jeito que eu quis, deu 47 a soma, tá? Não queiram olhar pela maneira que eu somo, não, que é só eu sei como é. Então, item D, tá? Nem precisei calcular a média, porque só pela moda e pela mediana eu já sabia que era o item D, mas aí eu fiz a média só para não pesar a consciência depois, tá? Questão 8 agora. Qual das alternativas a seguir representa uma variável qualitativa nominal? Gente, qualitativa, qualidade. Tem dois tipos de variável, qualitativa e a quantitativa. Quantitativa, de quantidade. Aí a qualitativa ela pode ser nominal ou que ordinal. Um que é nominal é quando é só um nome. E um que é ordinal, quando você consegue colocar em ordem. Por exemplo, bom, ruim, péssimo. Você tem um grau ali, né? A quantitativa pode ser discreta ou contínua. Discreta, números inteiros, números inteiros. E a contínua é quando o número pode ser com vírgula, por exemplo, temperatura, né, 38,7 graus. Então, não, digamos assim, números quebrados. Pode ser números quebrados, tá? E aí, mas ele quer a qualitativa, ou seja, o nome, uma qualidade só nominal. Qual dessas aí são? Grau de instrução, ensino médio, ensino superior. Isso aqui é uma ordinal. Porque, ó, ensino fundamental, ensino médio, então você tem uma ordem. Cor dos olhos. Cor dos olhos é nominal. Por quê? Azul, verde, castanho. Não tem nenhum que é melhor do que o outro. E é um nome. Número de consultas médicas é uma quantitativa, né? Quantitativa, okay? Discreta, porque você não pode ter uma consulta e meia. Ou você tem uma ou duas. Peso do produto. Peso do produto, quantitativa contínua, 2,5 kg. Velocidade de objetos, quantitativa. Então, cor dos olhos é a nossa qualitativa nominal, tá? E a nossa última questão, da nossa revisãozinha de estatística básica, fala o seguinte. Considerando um formulário com as variáveis nome, altura, idade, CPF, peso, jogue os itens a seguir. Nesse formulário, há 4 variáveis quantitativas. Vamos lá, gente. Nome. O nome é o quê? Uma variável qualitativa nominal. Altura. É uma quantitativa o quê? Contínua ou discreta? Contínua, né? Contínua. Idade. Gente, ó. Idade, a gente pensa 2 anos e meio. Mas só que quando você vai responder um formulário, a sua idade é 32 ou 33 anos. Então, a variável idade, normalmente, né, a gente considera ela uma quantitativa discreta, beleza? Discreta.
O CPF. O CPF é um número inteiro, né? 03265. Então é discreto também. O peso é uma quantitativa contínua, tá? Contínua. Então eu tenho aqui, ó, um nominal, 2 contínua e 2 discreta. Nesse formulário há 4 variáveis quantitativas e uma variável qualitativa. Tá certo, ó, porque nominal é qualitativo, então o item 1 está correto, item 4 ali, né? A altura e o peso são exemplos de variáveis quantitativas contínuas. A altura e o peso, né, são contínuas, sim, né? O peso pode dar quebrado e a altura também pode ser número quebrado. Idade é um exemplo de variável qualitativa ordinal. A idade qualitativa ordinal? Não, né? Quantitativa. Então, só o item 1 e 2 está correto. Apenas o item 1 e 2 está correto, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no meu canal. E qualquer dúvida aí, escreve aí no comentário, beleza? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Uma alusão aí para o pessoal de agro, né? E os meus queridos também de administração 2. Então, saudade de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!